Muito bem. O que vem à sua mente quando eu digo, ou no caso aqui, né, vocês leem a palavra paz? O Maurício está com o microfone ali, eu quero ouvir. Se ninguém falar nada, eu escolho. Marcão. Silêncio. Silêncio. A Laura aqui. Se quiser falar, eu falo para o pessoal da internet aqui também. Se não for um discurso, né, de meia hora. Sossego, deitada na rede, de perna para o ar. Pode falar, eu repito. Respirar fundo de alívio. Tá, eu vou repetindo aqui. Assim o Maurício não fica tão cansado, coitado. A ausência de preocupação. Ausência de preocupação. O que mais? Aí no fundo, o povão do fundão não fala nada? Tranquilidade. Boa, Marisa. O que mais? Fala, Célia, eu repito aqui. Descansar no Senhor, ficar flutuando assim. Ela fez esse gesto, eu imaginei a Célia flutuando assim. Olha, para mim, o que eu sinto em paz é não pensar em nada, assim, só fluir. Ih, rapaz, aí você arrumou uma encrenca com as mulheres. Mulher não consegue entender que o homem não pensa em nada. Eu já falei isso e é verdade, né? A gente consegue não pensar em nada, não é verdade, Jonas? Então, mas elas não conseguem entender isso. Elas dizem que é impossível. Mais alguém? Fabinho, o que vem à sua mente? Pode falar que eu repito aqui. Paz. Ausência de... Acho que eu vou muito no que o Ferreira falou, ausência de preocupação. Beleza. Estela. Mansidão no meio do caos, total. Cássio. Eita, ó. Na Castelo, assim. Não na Bandeirantes, né? Na Avenida Bandeirantes, né? Nem na 23, né? Não marginal também não. Mente tranquila. Mente tranquila. Bota um pouquinho mais de som no microfone da igreja, Paulinho, por favor, tá? É isso. Alguém mais? André. Alô? Oi. Paz, eu acho que é tudo aquilo, dependendo do que você está passando, do que você está vivendo, é tudo aquilo que o Senhor te dá, né? Então, para mim hoje, né, paz é durante a semana, a 1 hora de almoço, que os peões da obra do lado estão almoçando e não há barulho, né? E no domingo também, que eles não trabalham, porque de segunda a sábado é intenso. Então, quando há silêncio nesse contexto, para mim é paz hoje em dia. É um prédio ou é uma catedral? São 5 prédios ao redor do meu prédio. Porque não acaba nunca isso? Não. Impressionante. Então tá bom. Irmãos, eu tive 2 intenções de perguntar isso para vocês. Primeiro, para nós vermos que a palavra paz, ela tem vários significados. E para cada pessoa uma coisa até diferente. Não é isso? Mas também porque o tema da nossa EBD de hoje é encontrando paz em Deus. Esse é o tema da nossa EBD de hoje. E é uma aula diferente no sentido de que nós não vamos estudar hoje um salmo específico. Tá? A gente vai trabalhar um pouco essa palavrinha aí tão rara nos nossos dias de hoje, mas usando vários textos de vários salmos, tá bom? A palavrinha paz. Mas, apesar de não termos um salmo específico para estudar hoje, nós temos o versículo-chave que foi colocado lá no nosso programa para quando a gente fosse preparar o estudo. E ele está lá no Salmo, capítulo 4, verso 8.
que diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Quem está fazendo a leitura bíblica aí do plano lá do aplicativo? Vocês receberam o versículo de hoje? Repararam no versículo de hoje? Coincidentemente era esse versículo aqui, pelo menos foi o que veio para mim, né? Achei bem interessante. E aí, gente, não precisa levantar a mão, tá? Nem precisa responder. Mas a pergunta é aqui: quem vive esse versículo aqui na prática? Não precisa responder, não. Por que eu estou perguntando isso? Porque hoje em dia nós temos muitas pessoas com dificuldade de pegar no sono, não é verdade? Eu fiquei pensando assim, puxa vida, Davi, ele era um rei cheio de problemas, né? Ele tinha uma tremenda responsabilidade como rei. E ele termina esse salmo, esse poema, dizendo: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E daqui a gente então vai tirar algumas lições, né? E aí, Cassoli, eu lembrei da sua aula de domingo passado, da aula da IBD. Eu até comentei com você, né? Vocês lembram da aula de domingo passado? Nós vimos lá com o irmão Cassoli o Salmo 10. E vocês lembram que Davi, ele começa o Salmo 10 assim, questionando a Deus. Por que estás tão longe, ó Deus? Por que te escondes nos tempos de angústia? É assim que ele começa o Salmo 10. Mas como que ele termina o Salmo 10? No versículo 16 ele diz assim: o Senhor é Rei eterno. Interessante que no hebraico, no poema, na poesia do Salmo, é assim: o Senhor é Rei para sempre e sempre. Achei tão bonito isso. E no verso 17, na versão RA que nós temos aqui, que normalmente a gente usa, existe a palavra acudirás, né, no verso 17, que no hebraico a palavra é kashab. Não dá para não lembrar do apelido, né, daquele ministro lá, mas não tem nada a ver, gente, é kashab, tá? E aí, essa palavra ela tem o sentido de ouvir atentamente, prestar atenção. Olha só que interessante. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles. Eu achei isso fantástico, porque aqui Senhor é o nome de Deus, é Yod Rei Vav Rei, né? Que a gente fala Jeová aqui, é o nome de Deus. E ele diz que ele é o Rei eterno, que é aquele que é para sempre e sempre. E diz que ele nos ouve atentamente. Então, só o fato de saber que o Rei eterno, o Deus eterno, me ouve, já é meio caminho andado para eu ter paz. Porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, não é verdade, irmãos? Muito bem, uma curiosidade aqui. Este é o símbolo da paz. É um dos símbolos universais da paz. Alguém sabe por quê? Fala que eu estou ocupado, por favor. Por que uma pomba branca segurando um ramo de oliveira? Vamos lá, quem sabe me dizer? Eu dei uma procurada lá, né, naquela IA lá, e tenho a resposta aqui, mas Wikipedia, Edu. Isso mesmo. Fala aí no microfone, o pessoal da internet te ouvir. Acho que tem a ver com a Arca de Noé, que quando Noé solta a pomba, ela retorna com um ramo no seu bico. Acho que isso tem a ver com a questão de paz. E o que ela traz quando ela volta no bico?
uma folha de oliveira, né? Um ramo de oliveira. Né? Então, esse símbolo de paz começa lá em Gênesis, né? E aí, então, é um sinal, Gênesis 8, né? Gênesis 8, sinal que a terra estava novamente habitável, ou seja, que a água tinha abaixado, né? Então, esse episódio, ele se tornou o símbolo de esperança, de reconciliação e paz entre Deus e a humanidade. Aí o julgamento, né, o dilúvio tinha terminado. Agora, por que a pomba? Foi só porque Noé soltou a pomba? Tinha chovido e havia já no campo. É porque ela trouxe o galinho de oliveira para dizer que a terra já estava fértil e já tinha brotado a chuva que trouxe para a brotação. Isso mesmo, isso mesmo. Mas a pomba, ela representa também o quê? Pureza, mansidão. E lá em Mateus 3,16 é o Espírito Santo, né? Quando ele aparece sobre Jesus lá no batismo, em forma de pomba. E a pomba é um animal tranquilo, né? Que reforça essa ideia de paz, né? De inocência. E aí perguntei por que a pomba e por que o ramo de oliveira? A gente já viu que é porque foi o que a pomba trouxe lá quando Noé voltou. Mas tem mais, tem mais. O que simboliza a oliveira? A oliveira é uma árvore muito importante lá no Oriente Médio, certo? Ela fornece o óleo, né? O óleo para unção, para luz, né? Então, ela é um símbolo de prosperidade, de renovação e de reconciliação. Então, o ramo de oliveira no bico da pomba indica que a vida tinha vencido a destruição e que um novo começo era possível. Olha que interessante. Mas também o Picasso, ele popularizou essa imagem da pomba, né? Quando ele fez um quadro depois da Segunda Guerra Mundial. Então, esse aqui é um fato curioso para a gente poder trabalhar um pouquinho sobre a questão da paz. E fala-se muito em paz, não é verdade? O mundo todo clama por paz. Se nós excluirmos aqueles que ganham alguma coisa com a falta de paz, e infelizmente existe, né, pessoas que lucram, que ganham com a guerra, com os conflitos. Então, tirando essas pessoas, eu acredito que todo mundo deseja ter paz. E aí, então, vamos trabalhar um pouquinho sobre essa questão da paz, não no sentido de ausência de guerra, mas nesse sentido do versículo que a gente leu aqui, que é: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Esse estado de bem-estar completo, né, tranquilo, como a Marisa falou, essa tranquilidade, essa harmonia, essa questão de se sentir seguro, esse estado de totalidade, plenitude, que é um dos sentidos da palavra shalom, né, no hebraico. Então vamos trabalhar um pouquinho algumas características dessa paz e ver o que isso pode nos trazer de aprendizado para a nossa vida. E a primeira característica que eu queria mostrar aqui para vocês está lá no Salmo 29:11. O versículo diz assim: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com a paz. Qual que é a primeira característica que nós aprendemos com esse verso? Alguém gostaria de arriscar, hein? Se torna forte para
o que eu vejo no meu coração é que quando você se entrega, você já é, assim, você através dele, ele te dá forças para já você sentir essa paz que você vai seguir e já deu certo. E ele te conforta e você não tem medo de nada, enfrentar as coisas com a paz total. E a certeza e a fé que já deu certo. É isso que eu penso. Legal. Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que é o Senhor que dá a paz. É Ele que dá a força, como você falou. Você quer falar, Fabinho? Não vem. Isso que é importante, né? É uma bênção de Deus. Vocês conseguem enxergar isso? É uma bênção de Deus. É um presente de Deus. Não é alguma coisa que a gente pode conquistar por nossos próprios méritos, né? A paz verdadeira, ela não é um mérito humano ou um esforço, né? Hoje faz-se muito esforço aí de acordo de paz, né? Mas é um dom que Deus nos dá. É uma bênção de Deus. Por isso que ela excede todo entendimento, nós vamos chegar lá, né? E nós recebemos essa paz através de uma pessoa, através do Senhor Jesus. Então, irmãos, não tem como falar dessa paz sem falar daquele que é a fonte de paz, que é a nossa segunda característica esta manhã. Lá em Isaías 9:6, nós temos que o menino que ia nascer, o filho que foi dado, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Sar Shalom, príncipe da paz, né? Então, esse menino ele é o príncipe da paz. E lá em João 14:27, o Senhor Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Confirmando o que você disse, Jonas. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a diferença da paz do mundo com a paz que o Senhor Jesus dá? É bem grande, mas qual que é? Por que eu posso dizer assim que é diferente? Qual que é a diferença entre a paz do mundo e a paz do Senhor Jesus? Olha, eu creio que a paz do mundo é aquilo que os teus olhos enxergam e aquilo te dá segurança, como dinheiro, estabilidade, enfim, várias coisas caracterizam como paz. Mas eu creio que a paz não está nisso. Eu acho que há pouco falaram. As guerras acontecem, os problemas vêm, tudo vem. Como é que você encara tudo isso? Como é que você leva tudo isso? Você não, mas o Senhor te faz levar. A paz, ela excede o entendimento que a gente não entende como é que diante de tanta tribulação a pessoa está em paz. Ela está confiante e tem confiança naquele que deu a paz a ela. Quem é Jesus? Se você não tem essa confiança, não há paz. Não existe paz sem isso. A paz é Ele, te confortando nos momentos mais complexos. Você diz, aqui não tem chance. Tem. Você vai passar por ele de forma quebrado, sem braço, sem perna, mas você vai chegar na paz. A paz é essa, tranquilidade na guerra. Reg, você queria falar? Não, isso é tão verdadeiro que se o dinheiro entrega tudo, os bilionários não suicidavam. Então, assim, não tem como você ter paz se não for nele. E é tão lindo você sentir isso, que eu vivo pleno em paz, porque eu já tenho a certeza. Ele mesmo fala, não temeis, eu venci esse mundo. Eu não temo, depois, através daqui, tentei agradecer. Foi aqui que eu aprendi essa frase. E depois disso, não adianta, a pessoa tem que estar aqui e praticar. Hoje, eu não temo nada, porque o meu Senhor já me deu tudo. E eu não preciso mais nada desse mundo,
da forma, da ilusão, porque só Ele é a verdade. Amém. Reg, você ia falar? Eu acho que a diferença é que a paz do mundo ela é pontual e passageira. A gente tem paz porque uma coisa, aliviou. Depois amanhã outra coisa, estou em paz. E a paz do Senhor ela é e é eterna e não importa o que esteja acontecendo. Tá. Eu queria, Cássio. Eu acho que a paz de Deus, né, ela é experimental, ela só é possível, a pessoa só consegue separar e conceituar essas duas espécies de paz, né, quando ela se converte pelo Espírito, porque é possível, eu acho que o incrédulo, aquele que nunca teve encontro com o Senhor Jesus, ele não é capaz de conceituar, porque ele não experimentou isso. Sim. É um mistério, é místico. Sim. Eu acho que só você, depois que tem essa experiência da paz do Senhor, você consegue entender e diferenciar as pazes, né? Isso, nós vamos ver isso lá em Romanos 5:1, né? Mas o Fabinho quer falar também. Vamos lá, pessoal. Hoje o Luiz vai gastar o café da manhã. Ô Marcos, eu acho que assim, eu acho que não há paz no mundo. Eu acho que não existe paz no mundo. Porque, por mais que as coisas podem estar calmas aqui, do outro lado não está. E por mais que o outro lado às vezes esteja em harmonia, o outro lado não está. Então você vê que existem guerras em cada canto. E aqui a gente já faz uma diferenciação de paz e paz, né? Não há que paz é o no que mundo. o Cássio colocou, né? A paz está no coração, que é o que o Senhor traz para a gente, o Senhor nos dá. Então você está naquele meio em que tudo está acontecendo, mas você, de certa forma, por ação do Espírito Santo, você tem a tranquilidade, porque Ele te dá a paz. Eu acho que é mais nesse sentido. O que eu queria trazer aqui para vocês, juntando tudo isso que foi dito, que ao contrário dessa paz mundana, eu vou colocar entre aspas, Fabinho, tá? A paz de Deus, ela não significa ausência de dificuldade, né? Que foi o que você quis dizer, né, Pado? Assim, você vai ter paz em qualquer situação. Mesmo que você esteja sofrendo um conflito, uma provação, uma dificuldade. Então, qualquer outra paz fora do Senhor Jesus, ela é uma paz assim temporária. É uma paz que está sujeita às circunstâncias. Então, essa para mim foi a diferença que eu tirei daqui. E citando o versículo que o Jonas falou, né? O Senhor Jesus, Ele nos advertiu isso. Ele fala lá em João 16:33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Vocês vão ter aflição. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci. O Senhor Jesus venceu o mundo. E aí, como que é possível a gente passar por aflição, por dificuldade e ainda ter paz? Então, não é essa paz aí que vocês já falaram, que a gente vê lá que o apóstolo Paulo, ele menciona aos Filipenses, no capítulo 4, verso 7, que ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a paz que excede todo o entendimento, que é a paz que vem de Deus, que vem do Senhor Jesus. Então, essa paz, ela tem o poder de proteger a nossa mente, que aqui está como coração, e os nossos pensamentos, né, que é a nossa mente aqui. Então, acompanhe comigo estes salmos aqui, ó. Salmo 23:4, muito conhecido nosso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. No Salmo 37:5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. No 37a, ele diz assim, descansa no Senhor
Espera nele. E no 55:22 diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Vocês acham que os salmistas que escreveram isso, eles não tinham problemas? Eles não passavam por aflições, por dificuldades? Sim, passavam, muitos. Eles enfrentaram inimigos, eles enfrentaram doenças, eles enfrentaram traições, desânimo. Mas, em meio a todas essas adversidades, eles encontraram uma fonte de paz. Uma fonte que não poderia ser abalada jamais. E de onde vinha essa paz? Essa paz, ela vem da confiança inabalável de que Deus está no controle. Prestem bem atenção nesses versículos. Eu coloquei eles todos juntos aqui de propósito, para você dar uma observada aqui e pergunto o seguinte: o que esses versículos, o que esses textos falam para mim? Eles mexem comigo? Eles me dizem alguma coisa? Será que é possível eu sentir essa paz na minha vida? Olha o que nós estamos lendo aqui. Se você crê na palavra de Deus, você precisa viver essas coisas. Nós precisamos viver. Tem mais salmos, hoje tem muitos salmos. Acompanham comigo aqui esse slide, olha só. Salmo 16, 8 e 9 diz assim: o Senhor, tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. E no Salmo 34, 4 diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. E no Salmo 119, 165, nós lemos: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui? A paz que os salmistas experimentaram era um fruto de um relacionamento íntimo e de confiança com Deus. Eles buscavam a presença de Deus, eles oravam, eles lamentavam, mas eles se lembravam das promessas de Deus, de quem Ele é, do que Ele fez e do que Ele faz nas nossas vidas. Querem ver mais? Tem mais. Tem mais versículo aqui. Salmo 62, 5 e 6. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. E no 71, 5 diz: pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus, Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. E aqui então tem uma dica muito importante para todos nós. Colocar a esperança e a confiança em Deus, em vez de colocar nas suas próprias forças, ou de circunstâncias. Isso sim é encontrar e manter a paz. E foi o que você falou, né, Jonas? A gente somente em Deus, porque Ele é tudo. Então, deu para você perceber que existe uma conexão extremamente importante e muito forte entre paz e fé? Porque para tudo isso precisa ter fé. E
Vocês vão sempre me ouvir falar isso. Quando eu falo a palavrinha fé, eu sempre tenho que bater na tecla. Fé, quando eu falo de fé aqui, não é fé na fé. Quando eu falo de fé aqui, é fé em? Jesus. Não ouvi. É em? Jesus. Ah, então tá bom. Deu para entender? A fé que eu estou falando aqui é fé no Senhor Jesus. E aí, então, quando nós lemos todos esses salmos em que a esperança e a confiança são enfatizadas pelos salmistas, isso me leva a pensar na questão da fé. E aí, eu entro em Romanos 5:1, né? Que está dizendo lá que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós já estudamos aqui, gente, na nossa EBD, já foi tema do meu sermão aqui em culto, a diferença entre a paz com Deus e a paz de Deus, né? Então, a paz com Deus é esse fruto da fé, da esperança na obra salvadora do Senhor Jesus, que é o Evangelho, que nos dá a certeza da salvação, né? A salvação no Senhor Jesus. Então, nós só vamos ter essa paz com Deus através do Senhor Jesus, como o Cássio falou aqui. Essa é a paz com Deus. Então, dificilmente o ímpio, o incrédulo, dificilmente não, ele não vai ter essa paz com Deus, porque aí significa o que o Ion sempre fala para a gente, é o pagamento da dívida, né? O perdão dos nossos pecados. E aí nós temos a paz com Deus. Mas lá nós já mencionamos, vamos voltar lá para Filipenses 4, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quem gosta de cozinhar aqui? Opa, bastante gente. Aqui está uma receita. Não é uma receita de bolo. Não é uma receita de uma comida gostosa. Mas é a receita para você ter a paz de Deus. Um pouquinho diferente da paz com Deus. Mas a paz de Deus só vai ter aquele que tem a paz com Deus. E a receita está aqui. Normalmente nós enfatizamos a questão da ansiedade. Né? Olha aí, não andeis ansiosos, porém sejam conhecidas diante de Deus. Mas para mim isso aqui é uma receita completa. Faz parte de uma receita aqui. E aí a gente começa com o quê? Com alegria. Alegrai-vos, né, no Senhor. Em algumas versões está regozijai. Ou seja, esteja sempre alegre, extremamente alegre. E aí continua que seja a vossa moderação conhecida, e moderação aqui, ela tem o sentido de uma pessoa equitativa, ou seja, uma pessoa reta, uma pessoa com humildade, uma pessoa que age com justiça. Faz parte do pacote. E aí vem o resto do pacote, né? Não andar ansioso de coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Está sendo transmitido pela internet, mas eu vou ter que falar, né? O texto, ele não está dizendo aqui que você deve declarar, que você deve reivindicar, eu sou filho do rei. Muito menos que você deve amarrar qualquer coisa que seja. Mas o texto está dizendo assim: oração e súplica com ações de graças. E o texto também, apesar de não estar destacando, ele está
está implícito que essa paz vem do Senhor, é graça, né? Não Sim. é a gente que conquista, não é nas coisas que a gente busca, é você estando com Deus, você vai receber isso como graça. É o primeiro salmo que nós lemos lá, confirmando, né? O que a gente leu no primeiro salmo. Ela vem de Deus. E quais são os resultados dessa paz de Deus? Está aí. Descanso, segurança e esperança. Esquecer Romanos 11:1. Então tá muito interligado, porque Sim. a paz ela tá ligada a coisas que você espera, mas que coisas que você não vê. Você não vai ver determinadas coisas. É Hebreus 11:1, né? É, Hebreus a 11:1. fé, A certeza de coisas que Foi se esperam certeza. e a convicção de fatos que não se veem. Aham. A paz está dentro disso, ela está inserida na fé. Não É. dá. É intrínseco a coisa. É isso que eu estou querendo trabalhar aqui com vocês, que uma coisa tem tudo a ver com a outra. Total. Nós vamos chegar lá no final nessa conclusão, né? Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? Fábio, depois o Antônio. Enquanto isso eu bebo minha aguinha. Marcão, essa é uma área que assim que é um desafio para mim, sabe? Porque Bem-vindo para ao clube. a gente viver isso, Bem-vindo ao clube. a gente tem que se anular, né? Porque a palavra de Deus vai dizer que não vem de obras, né? Uhum. E a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as coisas, a gente é cobrado, né? E só que se a gente for pensar que tudo que a gente fizer vai te satisfazer, isso na verdade isso não é uma verdade, porque isso acaba sendo um ciclo que não tem fim. Você acaba cada vez mais se cobrando e eu acho que até se punindo muitas vezes, né? Então, quando você trabalha para o Senhor e você entende que você faz as coisas para o Senhor, a coisa é diferente. Porque você pode deitar na sua cama e falar: Senhor, fiz o meu melhor hoje para Ti. Então, não é eu não tenho que fazer as coisas para mim. Não sei se eu estou sendo claro aqui, né? Mas é algo que eu tenho trabalhado na minha vida, porque isso é se anular, né? Porque o mundo ele te cobra. O mundo ele vai sempre cobrar mais de você. Por mais que você entregue, nunca vai estar bom, entendeu? Então, sei, é uma reflexão aqui que talvez vale a gente fazer. Trazer aqui para o Antônio. Eu acho que aí está o pilar, né? A trindade da cidade da paz está aí, que é o descanso em Deus, a segurança em Jesus e a esperança no Espírito Santo. A gente canta um louvor que fala assim, que eu me lanço aos seus pés e é tudo o que eu preciso. Eu me lanço nos seus braços onde encontro proteção. E o Salmo 131, 2 fala: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos seus braços de sua mãe. Como essa criança é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Isso aí. Vamos continuar? Salmo 62, 5, 8 diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então, nossa esperança não está e nem pode estar em nada desse mundo. Nossa esperança, né, elas estão nas promessas do Senhor. E de verdade, Ele é a tua rocha? Lembra da casa edificada sobre a rocha e a outra sobre a areia? Veio chuva? Veio. Eu acredito até que possa ter sido uma tempestade.
Veio vento? Veio. O rio transbordou? Transbordou. Mas a casa ficou firme. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Na tua vida, quem é a rocha para você? O que você tem usado como a tua rocha? Fala, Tiago. Ô Marcos, a gente pode, eu estava lembrando aqui também, se a gente pode comparar um pouco com a história de José, que não queria ser escravo, não queria porque pelo que ele passou, né? Então, quer dizer, ele viveu uma aflição muito profunda, né? Longa, e mesmo assim ele teve fé e sempre pregou o evangelho, sempre pôde e sempre clamou ao Senhor, né? Depois ele é exaltado no final. Eu acho que seria mais ou menos essa comparação, né? De ter fé e paz que ele ia. Eu acho que ele vive muito a aflição do mundo, né? Não sei se eu só estou fazendo a comparação que veio na minha cabeça aqui. José é um grande exemplo para nós, né? O cara injustiçado, mas ele nunca se deixou abalar por conta disso. Isso aí. Agora, irmãos, prestem atenção no versículo 8. Queria que você prestasse atenção aqui. O que o versículo diz aí? Vamos ler todo mundo junto? Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Em todo o tempo. Continua. Amém? Olha que legal esse aviso, né? Vou colocar assim como um aviso do salmista aqui. Confiar em Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Fácil? Não. Difícil? Fala, Ferreira. 2 Tessalonicenses, possivelmente você vai ler no fim, mas se eventualmente esquecer, Esqueci. 3:16. Ora, esse ora tem um significado do que passou. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, está incluso nesse versículo. Isso aí. Saindo um pouquinho dos Salmos, obviamente nós precisamos lembrar que a paz, ela faz parte do fruto do Espírito. Está escrito lá, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, a paz, ela está totalmente relacionada com a nossa vida espiritual. Você já pensou nisso? Vou repetir. A paz está totalmente relacionada com nossa vida espiritual. E aí, trouxe algumas coisas para a gente pensar aqui rapidinho. Estamos chegando para o final. Onde eu tenho buscado paz? Onde eu tenho buscado paz? Em circunstâncias, em pessoas ou em Deus? Tenho experimentado descanso em Deus ou andado ansioso e inquieto? O quanto você tem exercido Filipenses 4, 6 e 7? Quanto isso tem sido verdadeiro na sua vida? Mais uma reflexão aqui. Minhas atitudes refletem alguém que semeia paz ou que aumenta conflitos? Você conhece uma pessoa, você já falou assim, eu pago para não entrar numa briga, mas depois que eu entro, coisa pega. Como é que você tem agido, irmão, irmã?
como eu posso orar e agir para que a paz de Deus também seja uma realidade na minha família, igreja e sociedade? Lembrei de você agora, Estela. Lares em verdadeiras guerras. Eu sei que aqui não tem nenhum, mas temos muitos lares que estão em guerras por minha causa, porque eu não estou orando e agindo como Deus quer que eu faça, como Ele quer que eu dê o testemunho dessa paz com Deus, que deve virar a paz de Deus também. Beleza? Então, o que nós aprendemos aqui hoje, seu Ferreira? Vamos lá. Primeira coisa que eu queria colocar aqui para vocês, primeira característica da paz de Deus. Ela excede todo o entendimento. Eu não sei se você já viveu isso, ou se já... Alguém abre a porta lá para a moça que está... Tem uma campainha, moça. Aperta aí. Aí, boa. Eu não sei se já aconteceu com você, mas o mundo caindo e a pessoa virar para você assim, como que você consegue estar tão calmo, tão tranquilo, tão em paz? Porque a paz, ela excede todo o entendimento. É uma paz que não vem de você, né, Luiz? Ela vem de Deus para você. É isso que nós precisamos ter em mente e aprender. É uma paz que vai além da compreensão racional, porque ela vem de Deus. A origem dela é de Deus. A segunda característica aqui da paz de Deus, que eu queria colocar para vocês, é que ela não é ausência de problemas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vamos ter problemas, nós vamos passar por adversidades, por dificuldades, por aflições. Mas nós vamos estar em paz. Por quê? Porque ela vem de Deus, porque Deus está no controle e por todas as promessas que Ele fez para a nossa vida. Então, ao contrário da paz mundana, a paz de Deus não significa ausência de dificuldades, mas sim uma tranquilidade interior que permanece mesmo na presença de conflitos e provações. Essa é a paz de Deus. Ela também guarda o coração e a mente. Essa paz, ela tem o poder de proteger as nossas emoções e os nossos pensamentos, sendo tudo direcionado para o Senhor Jesus. E como nós já falamos aqui, é um presente de Deus. Então a paz de Deus é uma bênção que Deus nos dá. Não é algo que a gente vai conseguir por esforço próprio, mas é um dom que nós recebemos de Deus através do Senhor Jesus, que é o príncipe da paz. O mundo só terá paz verdadeira quando o príncipe da paz estiver aqui reinando como ele prometeu. E isso vai acontecer, viu, meu irmão, minha irmã? Por quê? Porque ele prometeu. E ele não é homem para mentir. Isso vai acontecer em breve, se Deus quiser. E aí, como nós vamos alcançar e viver essa paz de Deus? Então, obviamente, como já disse aqui várias vezes, no Senhor Jesus. Então, a paz de Deus, ela é obtida através da fé no Senhor Jesus, através do seu sacrifício, daquilo que Ele fez na cruz, e através desse sacrifício, Ele pagou o preço, Ele nos reconciliou com o Pai, então nós temos paz com Deus e nós temos a paz de Deus. Mas também precisamos o quê? Colocar, como lá lemos em Filipenses, tudo em oração, né? Filipenses 4:6. E a oração, o que é oração?
é uma maneira de você ter intimidade com Deus, de você se comunicar com Deus. Isso nos leva a alcançar a paz, substituindo a ansiedade, como nós lemos lá em Filipenses 4:6. O que mais? Total confiança em Deus. Então, como nós lemos lá nos Salmos, colocar a confiança em Deus, em vez de em você mesmo, nas suas próprias forças, é fundamental para você encontrar e manter essa paz. E aí a gente tem a questão da fé e da esperança, né? Como eu coloquei aqui, a fé, a paz de Deus é um fruto de fé e de esperança, primeiro, na obra salvadora do Senhor Jesus, que nos dá a certeza da salvação, e, consequentemente, todas as suas promessas, e aquilo que o Ferreira acabou de ler aqui para nós, em Tessalonicenses. A paz de Deus que vem através do sacrifício do Senhor Jesus. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter fé. E aí, um coração alinhado com Deus. Então, viver aqui em união com Deus vai permitir que o nosso coração esteja alinhado com as vontades dEle, que vai proporcionar uma paz legítima, uma paz constante. E isso significa também que você vai estar sob a vontade do Senhor. Intimidade. Como nós precisamos ter intimidade com Deus. E nós só vamos ter intimidade com Deus através do Senhor Jesus, com oração, confiança, fé, esperança e o coração alinhado com Ele. Benefícios de viver na paz de Deus. Vamos lá. Primeiro, resiliência. Por quê, irmãos? Porque a paz de Deus, ela proporciona força para viver e lidar com qualquer situação, com qualquer adversidade, com qualquer dificuldade. Então, a paz de Deus vai nos trazer resiliência. Ela vai nos trazer também discernimento. Porque, vocês se lembram de Colossenses 3,15? Que diz: seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. Então a paz, ela atua como um árbitro no coração, ajudando na tomada de decisões alinhadas com a vontade de Deus. Olha que interessante isso. E também as pessoas que experimentam a paz de Deus, elas podem ser instrumentos para levar essa paz para outras pessoas. Essa é a nossa missão. Se você tem paz com Deus, e a paz de Deus, você precisa compartilhar isso e levar outras pessoas a terem esse mesmo sentimento. É ou não é? Então, irmãos, a paz em Deus, aqui revelada nos Salmos, é um convite para abandonarmos a busca incessante por controle. Em vez disso, nos entregarmos àquele que já tem tudo nas suas mãos. Então, é um convite, para que, mesmo que no meio das tempestades, o nosso coração encontre refúgio e descanso naquele que fez tudo por nós naquela cruz. E aí, para terminar, eu queria deixar uma pergunta aqui para você.
Faz uma análisezinha aí na sua vida agora. Você tem essa paz de Deus? Você está vivendo isso? E aqui eu estou falando principalmente da parte espiritual. O que está faltando para você ter essa paz de Deus que nós estudamos aqui nessa manhã? Qual que é a questão? O que está pegando? Usando uma palavra bem atual. O que é que pega? Ô Marcos, eu queria comentar, acho que um pouco, eu falo até por mim, acho que o que tira um pouco a paz da gente é ver tanta injustiça, né? E o país, né, indo por um caminho complicado, a gente tendo novas gerações aí surgindo, expectativas não positivas. A gente sabe que Jesus preparou a gente para isso, mas isso tira um pouco a nossa paz, né? Pelo menos no período que a gente está aqui. E claro que não deve tirar, porque a gente tem que estar com a paz de Deus, né, que excede todo o entendimento, como a gente aprendeu hoje, mas a gente fica chateado às vezes, fica desanimado, isso acho que faz parte. Sim, concordo. Irmãos, eu espero que tenha ficado bem claro que a gente só vai sentir essa paz quando a gente estiver com a nossa vida espiritual bem resolvida. Com intimidade com Deus, com fé, com esperança, na confiança do Senhor. Luiz, tudo isso que você falou está profetizado. O mundo está caminhando para um caos, e para que o anticristo possa aparecer como Salvador, a coisa vai ter que ficar muito ruim para ele vir com a proposta de salvação. E as pessoas crerem nele e falar, oh, agora sim, né? Ele vai enganar as pessoas. Vai ser uma falsa paz. Então, mais uma vez, nós temos que confiar no que a palavra de Deus tem nos revelado. Porque isso vai acontecer, está acontecendo. Você pega lá em Timóteo, os últimos dias os homens serão blá, 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 né? Entendeu? Nós estamos vendo isso direto. Ou seja, a Bíblia é verdadeira e ela nos revela o que acontece e o que vai acontecer. E aí nós temos que ter a paz porque o Senhor Jesus já resolveu tudo para nós. Basta termos fé e estarmos confiantes nas promessas dele. Amém?